Olá, meus queridos, vamos fazer uma pequena revisão a respeito dos coeficientes de temperatura e pressão, que foi um assunto que surgiu no primeiro PDF que eu enviei para vocês, relativo às leis empíricas que culminaram na equação de estado dos gases ideais. Então, lá naqueles desenvolvimentos, dentro daquele material, aparecem esses coeficientes de temperatura e pressão. E aí é algo que a gente não dá muita ênfase, nesse momento, mas como estamos no momento de revisão, a gente pode então voltar nesse assunto e trabalhar um pouquinho mais, No momento em que eles apareceram lá no PDF de gases ideais, os coeficientes não eram o foco, Mas nessa apresentação, nesse vídeo, a gente foca nos coeficientes para poder aprender um pouquinho mais a respeito deles. Então, relembrando, dentro do material apareceu esse alfa, lá no PDF dos gases ideais. Se vocês voltarem, se vocês lerem com mais cuidado, vocês vão ver, esse alfa, e a definição dele aí está, é a variação relativa do volume com a temperatura. Notem, variação de V com a temperatura sobre V, Então, variação relativa do volume com a temperatura na pressão constante. Essa é a definição desse tal alfa, coeficiente de expansão térmica, e qualquer material tem alfa. É possível você variar a temperatura e observar a variação de volume, E é possível então mensurar isso, é possível então equacionar, Logo, esse valor, essa propriedade é característica dos materiais e todo mundo tem o seu alfa, O sentido desse alfa é justamente o comportamento do volume com a temperatura. Então, nós temos um valor, que representa para a gente qual é o comportamento do volume para uma elevação de 1 grau Celsius, por exemplo. E para que a gente tenha isso de maneira teórica, por meio de uma expressão que permita o cálculo, a estimativa desse alfa, é necessário então ter a equação de estado da substância, porque vai ser necessário determinar a forma dessa variação de V com a temperatura, para isso daqui virar uma expressão possível de ser utilizada para estimar o valor de alfa. K, coeficiente de compressibilidade isotérmica, essa é a definição, conforme diz o nome, variação do volume com pressão, compressibilidade, também uma variação relativa. Notem, é a variação de V com a pressão sobre V, por isso uma variação relativa. E esse menos está aqui justamente para que K vire um valor positivo, tendo em vista que V e P variam em direções opostas. Se a pressão aumenta, V diminui, e se a pressão diminui, V aumenta. Então, esse valor entre parênteses é sempre negativo. Para que K fique positivo, na definição adicionou-se um menos na frente. E o sentido do K é justamente mostrar para a gente o comportamento do volume com a pressão. Então, para cada elevação de 1 atm, por exemplo, qual é a resposta no volume? A resposta relativa no volume. Então, o valor de K nos dá essa dimensão. Coeficiente térmico de pressão, símbolo beta. Conforme diz o nome, é o andamento da pressão com a temperatura. Coeficiente térmico de pressão. Também um valor relativo. Notem a variação de P com T sobre P. Então, uma variação relativa da pressão em relação à temperatura no volume constante. E o sentido desse beta é justamente fornecer para a gente uma informação a respeito do comportamento da pressão com a temperatura. Por exemplo, para cada grau Celsius de elevação na temperatura, eu tenho uma determinada resposta na pressão. Então, esse número beta dá justamente essa informação. Vejamos um exemplo. Os coeficientes de expansão térmica e de compressibilidade isotérmica do mercúrio a 1 atm e 20 graus Celsius valem 3,6 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1 e 3,8 vezes 10 a menos 6 atm a menos 1, respectivamente. Pergunta-se na letra A, qual o coeficiente térmico de pressão a 1 atm e 20 graus Celsius? Letra B,
Qual a pressão que exerce o mercúrio a 20 graus Celsius quando, depois de se encher completamente um volume constante e hermético, provoca-se uma elevação de 1 grau Celsius na temperatura? Então, vamos lá resolver a letra A. Então, pede-se o coeficiente térmico de pressão. Então, é a variação relativa da pressão com a temperatura, coeficiente térmico de pressão, num volume constante. A letra A pede o valor desse beta. E aí, para resolver isso, né, se tivéssemos a equação de estado do mercúrio, né, que relaciona pressão, volume e temperatura, poderíamos fazer a derivada da pressão em relação à temperatura V constante, encaixar aqui e substituir, né, os valores de pressão e temperatura. Mas nós não temos, né? Então, uma alternativa é olhar para esses valores de alfa e de K que foram dados, né? Expansão térmica e compressibilidade isotérmica. Então, olhemos para a razão entre alfa e K, né? Aqui está a definição de alfa, 1 sobre V, variação de V com a temperatura P constante. E aqui a definição de K, menos 1 sobre V, variação do volume com a pressão a T constante. Simplificando, né, 1 sobre V com 1 sobre V, né, esse 1 sobre V some, cancelado, fica o menos, e nós ficamos com uma divisão de frações, né? Qual é a regrinha? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, assim foi feito com essas derivadas parciais, né? Então, variação de V com a temperatura P constante, vezes variação de P com o volume a T constante. Notem que foi feita a inversão aqui da derivada parcial quando aplicamos a regrinha aqui da divisão de frações, entre aspas, né? Esse menos já existia, né? E aqui a gente pode cancelar, ó, a variação de V com a variação de V, restando a variação de P com a temperatura. E aí vai ser com o que constante, né? Não tem como ser com pressão nem com temperatura, porque justamente nós temos a variação da pressão com a temperatura. Então, o que fica constante é o volume, né? E por que esse menos aqui na frente? Justamente porque isso daqui, né, tem um valor sempre negativo. Esse menos vem da definição de K. Porém, essa derivada aqui, ela é sempre negativa, né? Então, isso tem que ser traduzido quando eu resolvo esse produto. Então, se eu cancelo a variação de volume, resta a variação da pressão com a temperatura, mas eu tenho que mostrar, né, essa questão das grandezas serem caminharem em direções diferentes, né, nesse coeficiente variação de P com V. Enfim, esse menos já existia e esse menos vem dessa derivada aqui, de forma que alfa sobre K se resume a variação de P com a temperatura a V constante. Se observarmos isso daqui, né, é exatamente uma parte do beta, né? Alfa sobre K corresponde à variação da pressão com a temperatura a V constante, sendo isso uma parte do beta. Então, podemos escrever beta como 1 sobre P, que multiplica alfa sobre K, né? Então, nós temos o alfa, que está aqui, nós temos o beta, que está aqui, e nós temos a pressão, que está aqui. Notem que, né, qual vai ser a unidade disso daqui? Justamente graus Celsius é menos 1, né? Porque eu tenho um ATM menos 1 aqui no K, que acaba subindo, e tenho um P aqui no denominador, né? Então, ATM corta, fica apenas a unidade do alfa, que é graus Celsius é menos 1, né? Ou seja, o valor de beta é acompanhado da unidade graus Celsius a menos 1. E o sentido desse beta qual é? Né? É justamente a variação de pressão experimentada conforme a temperatura se eleva em 1 grau Celsius, nesse caso, né? Já que a unidade vai sair por grau Celsius, tá? E aí, então, substituindo os valores, nós temos o valor do coeficiente térmico de pressão, que é justamente a pergunta na letra A. Na letra B, qual a pressão que exerce o mercúrio
a 20 graus Celsius, quando depois de se encher completamente um volume constante e hermético, provoca-se uma elevação de 1 grau Celsius na temperatura. Então, na letra A, ao calcularmos o beta, nós teremos justamente essa resposta. Na verdade, a letra B, né, é uma outra forma, é o sentido da letra A. Né? Na letra A, nós vamos encontrar a variação de pressão experimentada devido a uma elevação de 1 grau Celsius. Na letra B, pergunta justamente isso. Né? Após elevar a temperatura em 1 grau Celsius, o que vai acontecer com a pressão? Né? Notem que a resposta da letra B é simplesmente a interpretação do valor calculado na letra A. Tá? Então, eu não vou mastigar. É necessário que vocês façam por vocês mesmos, né? Que vocês entendam, né? Deem também a sua contribuição. Né? Eu já expliquei como tem que ser feito, a gente já entendeu como é, agora o trabalho é com vocês e aí fica, né, a contrapartida. Caso não entendam, me procurem. Né? Na letra A é simplesmente o cálculo, na letra B é a interpretação. Né? Então, assim, eu gostaria muito que vocês fizessem essa questão e para a gente poder pensar no resultado. Né? O resultado vai ser grande. Né? A 20 graus Celsius, praticamente temperatura ambiente, e 1 atm pressão ambiente, o mercúrio é líquido. Né? E aí, num recipiente hermeticamente fechado, de volume constante, se a temperatura aumenta, o que será que acontece com essa pressão? Né? Então, eu quero muito que vocês façam essa questão para a gente poder discutir esse valor, né? Para a gente ter uma noção, né, de como esse material, né, pode causar variação de pressão, né, com uma pequena elevação de 1 grau Celsius. Tá? Então, é com vocês. Não adiemos nada. Deixe-nos acertar a conta da vida todos os dias. Né? Então, vamos acertar a conta desse exemplo. Né? Agora vocês façam para a gente poder discutir o resultado. Eu quero discutir esse resultado numérico com vocês. Né? Já entendemos o sentido, o significado físico, que são propriedades, né, que todos os materiais têm, né, são coeficientes, são valores possíveis de serem medidos experimentalmente ou calculados por meio, né, de uma equação, desde que se conheça a equação de estado. Né? Já entendemos isso e agora eu quero discutir com vocês o valor, né, esses valores aqui, tá bom? Então, não adiemos nada. Vamos acertar a conta da vida todos os dias, certo? Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.